apresentação. Eu já vou passar a palavra, então, para o Dr. Benoit Bibas. O Benoit, ele é médico assistente de serviço de cirurgia torácica do Hospital das Clínicas, do INCOR, e especificamente com área de atuação em traqueia. É um dos membros do grupo com bastante atividade nisso e nos ajudou bastante na elaboração das recomendações para a traqueostomia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Benoit. Obrigado, Terra. Agradecer também ao professor Rui pela possibilidade de participar, estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que esse evento vai ajudar os colegas cirurgiões torácicos e outros colegas que também estão lidando com essa pandemia. E todos nós vamos aprender bastante, com certeza. Pode passar o primeiro, por favor, Terra? Em primeiro lugar, como o Terra comentou, eu participei da confecção da recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que é um protocolo, uma orientação para os cirurgiões torácicos de como proceder nos casos em que se faz necessária a traqueostomia. Pode passar, por favor? Eu recomendo a todos que leiam esse documento, ele está disponível no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Tem algumas coisas que estão mais descritas, algumas coisas eu vou comentar aqui, mas acho que todos devem ler. Algumas coisas eu vou entrar mais em detalhe aqui, outras estão mais detalhadas lá no documento. Como a Paula comentou, é característico da doença que esses pacientes permaneçam em ventilação mecânica por um tempo prolongado. Uma parte deles vai evoluir mal e vai acabar indo a óbito, mas uma parte deles vai acabar indo para a traqueostomia, isso é inevitável. Houve entre nós, cirurgiões torácicos, uma grande preocupação no começo de como manejar. Alguns cirurgiões torácicos não queriam fazer a traqueostomia, mas o fato é que a doença está aí, os pacientes vão ficar em ventilação mecânica e a gente vai ter que fazer o procedimento. A função da sociedade e a função nossa hoje aqui, através da melhor evidência que a gente tem, é propor maneiras de fazer isso de uma forma alinhada com os serviços de terapia intensiva, no lugar adequado, utilizando a técnica correta e, principalmente, os mecanismos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual adequados. Isso é fundamental e, nesse sentido, realmente a gente tem que ser intransigente. Primeira coisa que é um fato e que, tanto na Itália quanto na China, a gente já percebe, é que não há indicação de traqueostomia precoce. Como a Paula já comentou, a gente vai começar a pensar em traqueostomia a partir da segunda semana de intubação. Então, a partir de 14 dias é que a gente vai começar a pensar na traqueostomia. E aí eu posso fazer o primeiro ponto. Com certeza, nós teremos divergências de condutas. É sabido que muitas vezes os serviços de terapia intensiva estão superlotados, as pessoas estão preocupadas. Então, o que eu acho que a gente deve fazer? Em primeiro momento, sentar com o colega ou com a chefia da terapia intensiva, mostrar os protocolos existentes e definir o que vai ser feito de antemão e não deixar para decidir o que vai ser feito no dia da traqueostomia ou quando for pedida a traqueostomia. Não. Sente, combine, entenda o que é feito, peça o material adequado e deixe combinado previamente qual que vai ser o protocolo e quando que a gente vai começar a pensar em fazer a traqueostomia nesse paciente. Isso vai evitar estresse entre os profissionais, isso vai facilitar também o procedimento. Outra coisa que a gente tem que ter em mente que é um procedimento com alto risco de contaminação para a equipe. Isso leva a algumas divisões. Primeiro, é fundamental que quem faça o procedimento esteja habituado a fazê-lo e seja uma equipe experiente. Esse é o tipo de procedimento que não pode ter problema. Ele não pode ser feito pelo R1 da cirurgia geral, pelo residente de cirurgia torácica. Então, a gente recomenda que tenham 2 cirurgiões torácicos treinados, habituados a fazer o procedimento e muitas vezes habituados a fazer o procedimento na UTI, seja da forma que eu vou mostrar, mas que sejam colegas que façam isso habitualmente e que estejam altamente treinados. Qual que é o nosso objetivo? Diminuir de todas as formas a contaminação. A gente aprendeu muita coisa na epidemia de SARS, tem alguns estudos, relatos de casos, estudos pequenos, que mostram que se a gente tomar a conduta correta, usar os EPIs de maneira adequada, a gente consegue proteger o profissional que está fazendo
a traqueostomia e aqueles que estão auxiliando. Uma outra coisa que é fundamental é aonde fazer. Pode passar o próximo, por favor. Então, aonde que a gente vai fazer a traqueostomia? Obviamente, vai depender do seu serviço. O que é o ideal? O ideal é que o procedimento seja feito numa sala com anticâmara e pressão negativa. Então, nem todos os hospitais têm uma sala com pressão negativa, mas habitualmente aquelas UTIs ou eventualmente algum outro ambiente que seja de isolamento, esses ambientes têm pressão negativa. Esse é o ambiente ideal para que o procedimento seja feito. Aonde que ele não deve ser feito? Numa sala com pressão positiva, que é extremamente comum em centro cirúrgico. Então, é preferível fazer, muitas vezes, na UTI, do que no centro cirúrgico com pressão positiva. Se o seu centro cirúrgico não tem como montar uma sala para COVID, então a gente tem que considerar, e é a opção aceitável, fazer um ambiente de terapia intensiva de pressão normal com portas fechadas. Acho que a maioria dos serviços vai cursar para esse local. Pode passar o próximo. Em relação à técnica, algumas coisas a gente precisa ressaltar. O paciente precisa obrigatoriamente estar curalizado. Então, a pior coisa que pode acontecer durante o procedimento, e quem faz traqueostomia em UTI sabe que muitas vezes o paciente está sedado, mas não está curalizado, e quando a gente manipula a via aérea, ele começa a tossir. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não quer, a gente precisa evitar a todo modo. Então, isso também é uma coisa que precisa ser combinada de antemão com a equipe da terapia intensiva, eventualmente ter algum anestesista para auxiliar isso, mas o paciente precisa estar curalizado como se estivesse no centro cirúrgico, da mesma forma que quando a gente faz o procedimento no centro cirúrgico. Como a gente vai fazer o procedimento, na maioria das vezes, em terapia intensiva, checar se todo o material está disponível, ou seja, foco, a gente sabe que muitas vezes no centro cirúrgico, os focos no ambiente de terapia intensiva, a iluminação ela não é boa, então considerar eventualmente um foco adicional, ter todas as cânulas disponíveis, o sistema de aspiração, ter tudo combinado com o auxiliar, com a equipe de fisioterapia que vai estar assistindo o procedimento, que vai tracionar o tubo, etc. Como eu já citei, equipe experiente e composta pelo mínimo de pessoas. Então, você não precisa de uma instrumentadora. 2 cirurgiões experientes podem fazer isso perfeitamente. Não tem necessidade de ter uma terceira pessoa e um outro médico, provavelmente, que vai auxiliar na sedação, que vai tracionar o tubo. Então, 2 a 3 pessoas com experiência que conheçam o procedimento. Os EPIs eu vou citar um pouquinho mais para frente, porque eu quero perder um pouco mais de tempo com isso. Uma coisa que foi citada é evitar o uso de bisturi elétrico ou outros sistemas de coagulação, obviamente na medida do possível. Existe evidência de que esses sistemas de bisturi elétrico, de coagulação, podem disseminar partículas por aerossol. Obviamente, a gente sabe que esses pacientes vão estar anticoagulados, são pacientes que muitas vezes podem já ter alguma alteração hematológica, isso traz um problema, então se você precisar usar o bisturi elétrico, utilize, mas com moderação. Então, a recomendação é que se faça uma hemostasia meticulosa, seja com fios, seja com hemostáticos absorvíveis, mas que se faça essa hemostasia meticulosa utilizando o mínimo possível dos sistemas de coagulação de bisturi elétrico. Uma coisa que é fundamental é o momento da abertura da traqueia e da colocação da cânula de traqueostomia. Isso é extremamente importante. Então, antes de abrir a traqueia, a gente deve desconectar o sistema de ventilação mecânica e desinsuflar o balonete do tubo orotraqueal. E aí sim manipular a via aérea. Por quê? Porque a gente não quer um sistema de ventilação mecânica aberto no ambiente. Isso seria um grande foco de contaminação para todos na sala e a gente precisa ser meticuloso nisso. Então, abre a traqueia, ou melhor, você pode até desconectar o sistema antes, desinsuflar o balão, abre a via aérea e aí introduz a cânula, checa tudo, conecta ao sistema de ventilação e faz a fixação, sempre fazendo isso tudo, tornando isso tudo um sistema fechado. Pode passar o próximo. Aqui a gente realmente tem que ser
meticuloso e acho que a equipe que vai fazer o procedimento não pode abrir mão da proteção individual. Existe um pouco de controvérsia no que seria a paramentação adequada, né? Alguns consensos recomendam mais, outros recomendam menos, mas isso foi o que a gente considerou como o ideal para a proteção do cirurgião. Então, um gorro descartável, não adianta aquele gorro que as pessoas utilizam, então, um gorro descartável, impermeável, que cubra as orelhas, certo? Máscara N95 sempre, ou tem alguns similares também. A máscara full face é importante, e aí foi o primeiro ponto de debate. A gente até fez uma correção na recomendação da SBCT, porque inicialmente a gente tinha proposto a N95 só com óculos descartável, mas após consulta a alguns especialistas e também conversando com alguns colegas de fora, é importante que tenha a máscara full face associada à máscara N95, porque ela vai fazer uma cobertura maior, vai proteger a região cervical também. Só a N95 com o óculos, você fica com uma grande porção da face e do pescoço descobertos. Tá? O óculos descartável, ele pode ou não ser utilizado por baixo da full face. Eu recomendo que utilize, mas atenção para essa figura aqui do lado, da esquerda, porque o óculos descartável com a full face tem uma tendência a embaçar bastante. Então, teste isso antes de fazer. Se você achar que é extremamente desconfortável o óculos mais a full face com a N95 é suficiente como barreira. O avental tem que ser um avental estéril e impermeável. Se conseguir uma proteção cervical impermeável, também auxilia. 2 luvas estéreis, isso vai auxiliar principalmente no processo de desparamentação, propés e a roupa privativa, a roupa habitual que a gente usa de centro cirúrgico por baixo de tudo. E fundamental se atentar aos processos de desparamentação. A gente está com uma proteção grande, então a chance de a gente ter uma contaminação durante o procedimento é baixa, mas uma contaminação após a retirada de todo esse equipamento, ela pode acontecer. E segundo os relatos chineses, italianos, a gente já viu isso bastante, mas muitas pessoas se contaminavam na desparamentação. Então, por favor, tomem muito cuidado. Pode passar. Em relação à forma da traqueostomia, também existe uma certa dúvida. A gente sabe que alguns colegas italianos e chineses têm feito traqueostomia percutânea. Então, ambas foram descritas. O que eu acho importante é que o procedimento seja feito com o máximo de segurança e que tenha zero, obviamente não, mas o mínimo de contaminação possível. Quais seriam os contras da percutânea? A broncoscopia por si só é uma contraindicação relativa. Alguns pacientes vão ter parâmetros ventilatórios que não vão permitir a realização da broncoscopia. E todo mundo que já fez traqueostomia percutânea sabe que muitas vezes você dilata a traqueia, mas às vezes você não consegue colocar a cânula. E aí você precisa ventilar um pouquinho mais durante o procedimento, o que seria catastrófico. Então, eu acho que seria mais seguro a realização da traqueostomia da forma aberta. Mas não existe uma contraindicação formal para a traqueostomia percutânea, certo? Só se ater aos EPIs, minimizar a contaminação. Se vai fazer percutânea ou não, aí realmente ficam em parte da experiência do colega, mas a nossa recomendação, tanto minha pessoal quanto da SBCT, é que faça da forma tradicional cirúrgica aberta. Tá? Acho que era isso. Pode passar o próximo. Tem alguns links também de artigos. Isso depois a gente pode disponibilizar para todos. Obrigado.